Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião ministerial da Igreja no Guará. Estamos aqui hoje com o irmão Alcides, irmão Robson, irmão Narciso. Gostaríamos de compartilhar com vocês a semana 3 do Alimento Diário Contemplando Deus. Essa semana foi uma mensagem ministrada pelo irmão Miguel Mar. Ela tem como tema o espelho e o vaso. Então, vamos aqui compartilhar um pouco sobre essa mensagem. Eu queria iniciar com uma oração. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esse momento que podemos nos achegar a Ti, estar diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, também nós aqui para compartilhar a Tua palavra. Senhor, fala conosco, também fala através de nós aqui, Senhor. Senhor, queremos praticar e não só apenas ouvir como uma doutrina, a Tua palavra, Senhor. Nos faz contemplar o Senhor como por espelho, até nos tornarmos parecidos contigo, e também nos faz vasos nas Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor Jesus, seja com a Igreja no Guará, Senhor. O Senhor possa nos abençoar durante essa pandemia, nos dar força, nos fortalecer por meio da Tua palavra. Senhor Jesus. Então, o irmão Narciso vai dar a introdução. Amém. Graças ao Senhor, né, Bruno? Nós realmente devemos nos apegar à oração, porque é um momento muito especial para nós, que estamos vivendo agora. A semana passada nós tivemos a oportunidade de compartilhar uma mensagem acerca da questão, a carta e o ministro da nova aliança. Pelo menos 3 sentimentos fortes que Deus nos deu. Primeiro, acerca da questão das cartas, que as cartas elas foram escritas, elas são conhecidas e elas são lidas, né? E esse é um sentimento forte, né? E acerca do ministro, ele tem 2 aspectos. O primeiro, nós vemos um espelho daquilo que é real, nós vemos na experiência de Moisés, em Êxodo capítulo 34, versículo 3. Quando Moisés foi chamado à presença de Deus para inscrever novamente as tábuas da lei, e Deus fez uma recomendação, o Senhor fez uma recomendação para Moisés, que ele subisse para junto dele de manhã, de madrugada, e sozinho, deixasse lá todas as coisas que o preocupassem, deixasse as ovelhas, deixasse o gado, tudo que pudesse estar preocupando ele. Deus queria ter com Moisés uma íntima comunhão, uma profunda comunhão. Nós tivemos um excelente princípio. Qual é o princípio? De nós irmos à presença de Deus, sem preocupação, sem peso, sem coisas que nos estão afetando, de todas as maneiras. E a presença de Deus. Me lembrei daquele versículo de Mateus que fala, que eu não compreendia direito, deixar pai, deixar mãe, deixar mulher, deixar filho, deixar todo mundo. Na verdade, o que Deus está querendo dizer para nós é que tem momentos que essas coisas nós precisamos deixá-las de lado e ir à presença de Deus, para que esse ministro seja preparado. E eu queria ler um versículo que no Novo Testamento Paulo traz essa realidade. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Ele fala assim, primeiro o versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Estando já manifestos como cartas de Cristo, quer dizer, essas cartas já estão preparadas, conduzidas pelo ministério, escrita não de tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábua de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós vimos que Jeremias capítulo 31, versículo 33, lá fala que o Senhor queria imprimir na mente e escrever no coração. Esses ministros hoje precisam ser trabalhados profundamente no coração para que ganhe o sentimento da vontade de Deus. Nós precisamos crer, irmãos, cada vez mais que nós, indo à presença de Deus, nós somos inscritos em nosso coração. Lucas capítulo 6
traz uma ilustração muito boa para nós. Excelente. Lucas capítulo 6. Versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não o pôde abalar, por ter sido bem construído. Irmãos, veja só, aqui nós vemos 4 itens importantes. Primeiro, vem a mim, ir ao Senhor. Isso é algo que nós precisamos constantemente estar experimentando. Segundo item, ouvir. Então, ouve as minhas palavras. E aí ele fala, e as pratica. Esse praticar não é você pegar a palavra e sair correndo querendo fazê-la, mas é fazer com que a palavra entre no seu coração e produza algo no seu coração. E o outro item mais importante é a questão de como fazer. Fazer está relacionado a nós fazermos a vontade do Senhor. Tiago capítulo 1. Esse nós não podemos deixar de abordar. Fala assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, irmãos, a palavra é bem clara e bem objetiva. E o Senhor é o maior interessado em nos dar alegria, nos dar satisfação. Nós não podemos ter uma vida de crente com medo, com preocupações. Isso é normal do ser humano, mas nós estamos noutra dimensão. O Senhor está nos transferindo para outra dimensão, onde o Espírito está inscrevendo em nós a sua vontade. Louvado seja o Senhor. E agora o nosso amado irmão Bruno, ele vai falar de como esse ministro que vive no Espírito pode fazer a vontade de Deus. Amém, irmão Narciso, muito bom essa sua palavra. Queria continuar aqui, lendo ainda Tiago, capítulo 1, versículo 19, novamente. Eu estou lendo aqui na NA. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Esse trecho, ele linka muito bem com o que nós estamos vendo nessa semana, que é Lucas, capítulo 6, versículo 43, que ele fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? É muito importante que o Senhor, ele dá muita importância para que nós não só ouvimos a sua palavra, mas que nós também pratiquemos a sua palavra. Fazer a vontade de Deus não está apenas em nós adquirirmos todo o conhecimento que a palavra pode nos dar. Muito pelo contrário. O Senhor quer que nós tenhamos experiência com Ele. Vou pegar outro trecho aqui também, Mateus, capítulo 7, versículo 21, que fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas pessoas, elas fizeram coisas grandiosas em nome do Senhor, mas nem por isso o Senhor as reconheceu como sendo um deles, um irmão dele, e não o acolheu no reino dos céus.
Isso mostra que, ao mesmo tempo que nós temos que praticar, não é apenas a prática em si, mas ela vem vinculada a algo. O versículo 24 continua: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí eu fiquei analisando o que é construir a casa sobre a rocha. Você não vai construir a casa direto na rocha, porque senão você ficaria a vida toda para fazer os alicerces. Mas, se você perceber, a terra ela é mais fofa no começo. E conforme você vai aprofundando, você encontra as rochas. E o alicerce ele serve para isso. Quanto mais fundo, mais difícil é de penetrar o terreno e mais forte fica a edificação para que aguente toda a estrutura. Então, a nossa experiência com Cristo também é assim. Quanto mais experiência com Cristo, mais nós o conhecemos e mais nós estamos preparados para ser úteis nas mãos dele. Aí nós não vamos mais fazer a obra por nós mesmos, achando que por estar fazendo em nome dele, nós estamos fazendo algo. Muito pelo contrário. Pela experiência que há em nós, com Cristo, por esse contemplar como por espelho, nós vamos, a partir daí, exercitando o nosso espírito, levando vida para as pessoas e praticando todas as obras do Espírito. Na minha adolescência, eu fiz um curso técnico. E tinha a parte teórica e depois partia para a prática. Na aula teórica e prática de elétrica industrial, o negócio pegava fogo, literalmente. Porque você estudava lá, ele fazia o circuito, você falava, entendi? Entendi. Então, agora vai lá e liga você. Teve uma vez que eu liguei no lugar errado e caiu a energia da escola toda, por causa do curto-circuito. Mas eu nunca esqueço aquilo. Aquilo foi como uma experiência para mim. Por que a prática ela é importante na nossa vida? Porque ela traz experiências com Cristo. Falar sobre perdão é uma coisa, você ficar irado, depois tem que perdoar aquela pessoa é outra. Falar sobre amor é uma coisa, você amar aquele que te odeia é outra. Então, os frutos do Espírito sendo exercitados no nosso dia a dia mostram a nossa experiência com o Senhor. Às vezes a gente ainda acha uma dificuldade, Robson, com a experiência com o Senhor, que é que existem véus, existem coisas que nos impedem realmente de contemplar o Senhor e ter essa experiência com Ele face a face. Exatamente. Complementando o que o Bruno falou, e assim, uma coisa que eu ganho muito, irmãos, é que o Senhor ele se preocupa muito com o ministro. A preocupação de Deus é com o ministro, com a pessoa do ministro. Então, o Senhor está preocupado muito mais com a pessoa do ministro do que com a obra que o ministro faz. Porque Ele sabe que se o ministro está adequado, a obra dele vai ser adequada, né? Então, o Senhor está preocupado conosco. E esse semestre a gente tem visto muito com respeito ao ministro. Nós vimos no semestre passado sobre o ministério da Nova Aliança, e agora nesse semestre sobre o ministro da Nova Aliança, a pessoa do ministro, a importância nossa para Deus. Então, antes de falar desse véu, eu queria entrar nessa questão. O quanto Deus se preocupa conosco, o quanto Deus ele olha para nós e vê em nós potenciais para poder ser ministros adequados dia a dia, né? Mas existem essas coisas que nos impedem de ver aquilo que o Senhor quer fazer conosco, coisas que nos impedem de ver a maneira que o Senhor quer trabalhar em nós, o que o Senhor quer fazer, a transformação, a edificação, né? Para nós percebermos onde nós estamos sendo edificados, se é na rocha ou se não é. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa considerar diante do Senhor. Poxa, Senhor, o Senhor se preocupa comigo, é a minha pessoa, mas e quanto a mim, né? O Senhor, a minha obra, ela precisa ser um resultado da minha vida adequada diante do Senhor. E existem esses véus que nos impedem de ser transformados, de contemplar o Senhor, de ver o Senhor como no espelho. E um desses véus, irmãos, é a questão da aparência. Eu ganhei muito, principalmente na quinta-feira, fala bastante quinta e sexta, principalmente na quinta-feira fala sobre essa vida de aparência. Porque a vida de aparência, o que ela faz? Nos faz ser uma pessoa em determinado ambiente, mas outra pessoa em outro ambiente. Às vezes, nós, nas reuniões, perto dos irmãos, nós aparentamos ter uma vida espiritual, estar bem, estar alimentado, desfrutando, né, ali alegres e uma pessoa que está sempre invocando o nome do Senhor. Mas quando eu chego na minha casa, eu não estou bem, estou com algum problema, pode ser problema conjugal, pode ser até mesmo batalha espiritual, ou até mesmo frieza espiritual.
Todas essas coisas são situações que trazem a vida de aparência para nós. E isso são alguns exemplos, né? Tem muitos exemplos que a gente vê sobre a vida de aparência. E quanto isso é preocupante. Então, irmãos, um dos itens que nos impedem de ver, que são os véus, é a vida de aparência. Nós não podemos ter uma vida de aparência. Se nós estamos passando por alguma situação, precisamos procurar os irmãos, precisamos, né, ir atrás. Irmãos, eu preciso de oração, eu preciso disso, preciso daquilo outro. Embora nós estamos separados fisicamente por essa situação toda, mas podemos ligar para os irmãos. Então, o que eu ganho no primeiro ponto é isso, nós não podemos ter uma vida de aparência. Um ministro da nova aliança, essa pessoa do ministro, ela precisa ter uma vida transparente diante do Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor, e que se nós passamos por determinada situação, nós precisamos buscar o Senhor, buscar a comunhão, porque isso é um véu. E nós vamos ouvir daqui a pouco o que o inimigo faz para tampar nossa visão, para ofuscar nossa visão, para não vermos o plano de Deus. E outro ponto que complementa muito isso aqui é a questão da letra, né? Quando nós desfrutamos da palavra, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos uma mensagem, nós lemos livro, lemos o alimento diário, até mesmo vamos orar a Deus na mente, apenas na letra. O que acontece? Essa palavra fica fora de nós. Essa palavra, ela não entra em nós. E quando ela não entra em nós, ela não transforma, né? A letra, ela não capacita a cada um de nós a vivermos a vontade de Deus. Ela não capacita a viver a palavra de Deus, a ter uma vida condizente com a vontade do Senhor. Então esse segundo ponto que complementa o primeiro, que é a letra, nós vamos também considerar. Isso é um véu que nos impede de ver a vontade de Deus. Por um lado, a vida de aparência, por outro, a questão de desfrutar do Senhor na letra, de ler na letra, de viver na letra, viver no conhecimento. Isso faz com que a palavra não entre em mim. Ela não me transforma, não me edifica, ela não me molda. E isso vai fazer com que eu tenha uma vida só de aparência. E isso é degradante, né? E tem 2 versículos que eu queria ler com os irmãos, que um deles está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim: mas o sentido deles se embotaram, ou seja, eles ficaram cegos, né, se tornaram insensíveis. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então aqui mostra que o povo de Israel, eles não estavam entendendo os gestos de Moisés, o que Moisés estava expressando ali. Eles estavam embotados, ou seja, estavam insensíveis, estavam cegos. Eles não estavam vendo, não estavam conseguindo entender claramente o que estava acontecendo. Então isso acontece muitas vezes conosco. O véu, quando ele entra em nós, e aqui, irmãos, ele fala no versículo 15, diz assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, o véu não estava nos olhos apenas, estava no coração, que os impediam de tocar o Senhor. Então, e o segundo ponto está aqui no capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, olha que interessante aqui, a gente perceber que por um lado, quando nós nos tornamos, quando o véu ele vem e nos tapa, nos faz não ver a vontade de Deus, o que acontece? É a cegueira que acontece. Nossa. E aí, aqui, embora seja um versículo que ele está falando para os incrédulos, mas trazendo para a nossa experiência, o que Satanás quer fazer conosco? Nos cegar. Para quê? Porque quando ele nos cega, nós não conseguimos ver a vontade de Deus, e aí o resultado não resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, quão sério é esse véu, ele tampando meu coração, tampando minha visão, nós não conseguimos expressar o Senhor, nós não conseguimos refletir o Evangelho, nós não conseguimos falar do Evangelho, não conseguimos viver o Evangelho. Por quê? Porque Satanás cegou o entendimento deles. Então, ou seja, não há transformação. O ministro, ele não é transformado, ele não é edificado. Por quê? Porque o sentido dele está embotado. Então, irmãos, quão sério é isso? Mas louvado seja o Senhor que existe o versículo 6 do capítulo 4, que diz assim: porque Deus que disse,
Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, ou seja, quando vem essa cegueira, quando os véus estão postos sobre nós, por meio da aparência, por meio da vida na letra, por meio de viver em nós mesmos, mas o Senhor vem, e Ele diz aqui, das trevas resplandecerá a luz. Ou seja, o Senhor vem com a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento. Então o Senhor nos ilumina, e nós conseguimos ver a glória de Deus, conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Então, quão importante é, irmãos, nós percebermos isso, que o véu, ele é perigoso para nós. O véu pode nos atrapalhar de ver a vontade de Deus, pode nos atrapalhar de ver o plano de Deus, o que o Senhor está querendo fazer. O que fazer para que se nós somos, de alguma maneira, se você é acometido de alguma maneira desse véu, se você é acometido de alguma maneira, é embotado esse sentimento, o que fazer? Né? Às vezes nós vemos em determinadas situações e vamos vivendo, pode ser que em algum momento da nossa vida aconteça esse tipo de situação. Tem um versículo para nos encorajar aqui, que eu queria ler com os irmãos. Capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito. Então o que nós precisamos fazer? Ir ao Espírito. Vai ao Espírito. Toca no Espírito. Toca no Senhor. Porque o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, a libertação. Então, quão rico é, irmãos, quando nós tocamos o Espírito. Quando nós vamos para o Espírito, tocamos esse Espírito, nós somos libertos. O ministro, ele precisa tocar o Espírito. E quando esse ministro toca o Espírito, ele é liberto de todas as coisas. Nós vamos sendo libertos da nossa condição, do pecado, do erro, né, daquilo que nós cometemos que desagrada o coração do Senhor. Então, onde é o Espírito do Senhor, aí há libertação. E aí, irmãos, o resultado disso é todos nós com o rosto desvendados. É um processo, né? Nós tocamos no Espírito, o Senhor desvenda o nosso rosto. Aqui ele falou, no versículo 15, falou do coração que está tapado. Mas aqui ele fala do rosto desvendado, ou seja, o Espírito, ele limpa por completo. Limpa o nosso coração, que é a unção, né? E depois ele desvenda o rosto. E aí todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Aí quando você vai olhar para o espelho, você não vai ver mais você, né? Eu não vejo mais a mim, mas eu vejo Cristo. Quando as pessoas olharem para nós e verem, não vão mais olhar Robson, não vão olhar mais Alcides, olhar mais Bruno, não vão olhar mais Narciso, vão olhar Cristo. E aí continua, e de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Nós vamos transformados de glória em glória. Quanto mais nós tocamos o Espírito, somos libertos, mais o rosto é desvendado, mais contemplamos a glória do Senhor, mais somos transformados. Não é uma questão de nós sermos transformados de uma vez, mas é uma pessoa que é transformada todos os dias. É um processo, né? Todos os dias isso acontece. Não é eu toquei o Espírito e hoje eu sou transformado. Não, é todos os dias. Quanto mais eu toco o Espírito, mais sou transformado, mais a glória vai aparecendo em mim. Então, nós como ministros da nova aliança, nós precisamos tocar esse Espírito, desfrutar do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos desfrutar o Senhor, né? Nos encher desse Espírito, tocar esse Espírito para ser transformado e ser desvendado esses olhos, né? Aquilo que nos impede de ver o Senhor, orar ao Senhor, o que me impede de ver o Senhor, né? E eu queria que o Alcides pudesse complementar agora. Nós vemos que no Velho Testamento, quando Deus falou por meio dos patriarcas e dos profetas, e o próprio Velho Testamento, o próprio apóstolo Paulo, como ministro da Nova Aliança, ele detalhou que o Velho Testamento, embora Deus tenha feito muitos milagres, Deus tenha se manifestado de muitas maneiras, mas o Novo Testamento, através do ministério de Paulo, Paulo chama o Velho Testamento de ministério da morte. Mas
na nova aliança, no ministério da nova aliança, esse ministério que foi selado por meio do sangue de Cristo, este é o ministério da vida, é o ministério do Espírito e da vida. E Paulo, como ministro da nova aliança, por muitas vezes, durante o seu ministério, a glória de Deus se manifestou com tanta realidade que o apóstolo Paulo teve que abordar esse aspecto do tesouro em vaso de barro, mostrando que a excelência, que a glória do poder da nova aliança está não no vaso de barro, mas no tesouro. E nós estamos aqui com o alimento diário, na página 53, no versículo de 2 Coríntios 4, 7, que diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, Paulo, ele fala claramente sobre esse aspecto, que não é sobre o vaso, é sobre o tesouro. E esse tesouro, nós bem sabemos que é o Espírito, como o Robson falou muito bem, né? Que hoje esse ministério da nova aliança, ele tem como centro o Espírito. É o ministério do Espírito e da vida. Nós vemos que em João 6, versículo 63, o próprio Senhor disse: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vida. Então Paulo, ele deixa bem claro que embora Deus, tendo necessidade dos vasos, né, das pessoas que creram em Jesus, que abriram o coração para crer em Jesus, que agora foram inseridas no ministério da nova aliança. Não diz esta glória, esse tesouro, não diz respeito a homens, mas diz respeito ao Espírito, diz respeito à palavra e diz respeito a Cristo. Eu quero ler aqui com os irmãos o primeiro parágrafo aqui da página 53, da terceira mensagem do alimento diário, que diz assim: o ministério da nova aliança nos revela que temos um tesouro em nosso interior. Temos o próprio Senhor, a palavra e o Espírito. Esse tesouro, segundo o apóstolo Paulo, está em vasos de barro. Então aqui vemos Paulo mostrando de onde vem a excelência. O que é a excelência? A excelência é essas pessoas que creram, essas pessoas que agora estão proclamando o ministério da nova aliança através da morte, do sangue derramado na cruz e da ressurreição, quando Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. E agora já não era mais um homem meramente em carne. Agora ele ressuscitou como o Espírito. E esse Espírito, ele hoje está trabalhando na igreja, nos crentes, está produzindo esse tesouro. Está produzindo esse tesouro em cada um de nós por meio da vida divina, por meio da vida de Deus. Jesus contou uma parábola que é muito própria para o que nós estamos compartilhando aqui, sobre o homem que achou um tesouro. Está registrado em Mateus 13, no versículo
44, que diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, este homem, ele entendeu o valor do tesouro, o valor do Senhor Jesus Cristo, o valor do Espírito, o valor da palavra, o valor do ministério da nova aliança, que diz respeito a Cristo ter levado na cruz os nossos pecados, as nossas dores, e nele nós temos esse tesouro. Eu quero ler um outro texto aqui em Hebreus capítulo 12, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Então aqui nós vemos que, como aquele homem vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, porque o tesouro estava ali. Nós vemos aqui Cristo também realizando a obra de Deus, realizando a obra do Pai. Ele, aqui diz no versículo 3 de Hebreus 12 que eu li, que diz que por causa da alegria, em troca da alegria que lhe estava proposta, havia algo que o Senhor visualizava. Havia algo que o Senhor estava olhando, era a obra que ele veio para realizar. E aqui diz que ele, em troca desta alegria, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele, resolutamente, ele se entregou por cada um de nós, por todos nós, para que por meio da cruz nós pudéssemos hoje ter esse tesouro dentro do nosso interior. Amém. Esse tesouro diz respeito à transformação divina, que é realizada por meio do Espírito na vida de cada um de nós, que cremos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vale a pena nós corrermos com perseverança esta carreira. Aqui o escritor aos Hebreus, ele dá uma ênfase realmente muito significativa. Ele diz, corramos. Então é algo, como o Robson compartilhou, não é uma coisa instantânea, não é uma coisa pronta, é algo que o Espírito Santo está operando. Ele está fazendo diariamente na vida de todos os crentes, na vida de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que são membros do corpo de Cristo. E o encorajamento da palavra de Deus para nós é que nós não podemos desanimar, não desanimemos, nós devemos resolutamente, assim como Cristo
foi resoluto. Assim como Cristo, ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então nós devemos transpor todas as barreiras. Nós devemos nos colocar como aquelas pessoas que estão dispostas a correr esta carreira, a carreira da fé, sabendo que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta caminhada de fé. Amém, Alcides. Muito bom essa palavra final, que os irmãos possam ter desfrutado dessa palavra. Queria aqui encorajar também os irmãos a compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão no seu WhatsApp, que podem desfrutar também dessa palavra. Aproveite e ligue para um familiar, para um irmão da igreja, para compartilhar sobre essa palavra, para fazer uma oração, para que nós possamos nos fortalecer nesse momento de dificuldade. Amém? Jesus é o Senhor, que o Senhor seja com cada um durante essa semana. Nos vemos aqui na semana que vem, às 19h30. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. E também ative o sininho para que você receba as notificações quando sair vídeos novos. Amém? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.